O São Paulo deu absolutamente todos os motivos para o seu torcedor se irritar hoje no Morumbi. 40 mil pessoas, o torcedor abraça, o público abraça a equipe, lota o estádio, tenta incentivar, tenta empurrar, voltando, né, a jogar no estádio do Morumbi, mas afinal de contas a gente vê o mesmo roteiro sendo seguido, basicamente, dos últimos jogos. É como se fosse algo escrito e seguido a regra, a linha. Aquele momento, o São Paulo, né, tem um controle de uma primeira etapa, tem muita dificuldade para conseguir criar chance clara, faz o gol, mas sofre no segundo tempo com apenas alguma mínima pressão da equipe adversária. Bom, antes de falar um pouco sobre o vídeo, eu sou o Rafael, sou jornalista, estou sempre fazendo conteúdo aqui sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais, né? Então peço para que você se inscreva aí, deixe seu like, que é de muito bom grado. Se puder também, me siga nas outras redes sociais. Mas seguindo, né, aqui mais ou menos, vamos fazer de uma forma diferente aí hoje, mas na mesma linhagem. Vou até deixar aqui no canto mais ou menos o que aconteceu durante a primeira etapa, né? Vamos pegar já até as estatísticas do primeiro tempo. 71% de posse de bola para a equipe do São Paulo. São Paulo durante a primeira etapa roda, 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 trabalha, trabalha, trabalha e tem muita dificuldade na criação. Acho que a primeira boa jogada foi aquela do Vitor Sá, que acontece aos 14 minutos, né? O escanteio cobrado. O Domingos Duarte divide e a bola se oferece para o Vitor Sá, chuta sem tanto perigo. Depois uma ótima triangulação do São Paulo. O Wendel sai com toda a condição de chutar no gol e prefere pelo passe. Esse é aos 23 minutos. Depois tem o chute do Lucas Ramon que desvia na trave aos 33 e aos 43 acaba saindo o gol. Né? O São Paulo troca muitos passes durante toda a primeira etapa. Tem muita dificuldade para conseguir infiltrar na defesa do Coritiba. Muita dificuldade. É um jogo muito complicado. Né? Já seria um jogo muito complicado contra a equipe do Coritiba, mas o São Paulo acaba que também tem muita dificuldade de rodar. Parece muitas das vezes um time sem tanta movimentação, um time um pouco mais pesado dentro de campo, e aí que traz essa dificuldade. Por vezes você vê Marcos Antônio tentando levantar a cabeça e acaba não enxergando ali seus companheiros. Enfim, essa foi a primeira etapa, né? E mostra bastante isso, né? O 71% de posse de bola contra 29% do Coritiba, nenhuma grande chance da equipe do Coxa. Foram duas finalizações durante a primeira etapa, que nem me recordo, mas completamente sem perigo para o gol defendido pelo Rafael. Dois escanteios para cada lado ainda assim. Enfim, são 8 finalizações do São Paulo, né? Acaba que 3 foram no gol, né? Difícil, 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 difícil demais. Porque esse foi um primeiro tempo até não era dos mais sonhados, mas saiu com a vantagem. Teve dificuldade para criar, mas saiu com a vantagem. E mais uma vez vem todo o problema, o roteiro sendo seguido dos últimos jogos. O São Paulo não precisa de muito para levar um gol. Não precisa de muito. Foram duas boas jogadas do Coritiba durante a segunda etapa para conseguir marcar o gol. Uma jogada que antecede a falta do gol e o gol. Basicamente, foi isso. Uma boa troca de passes ali, a bola nas costas do Newton, o cruzamento na área, a bola pipoca, né? O São Paulo se mata para tirar aquela bola dali, e aí vem a falta e o gol do Coritiba. Duas boas jogadas. E a partir dali o São Paulo volta a ter que remar tudo de novo, todo aquele caminho para tentar construir uma vantagem novamente. E aí você nesse momento já não vai ter tanto a sua torcida, já estamos no segundo tempo, a torcida já acaba perdendo um pouco mais a paciência, você tem uma pressão a mais para não errar, e aquilo que já era difícil acaba se tornando mais difícil ainda. E na pressão, no abafa, consegue criar, consegue tabelar, consegue ter o senso de urgência. Mas acredito que muito também por conta da pressão, isso acaba sendo deixando a equipe mais nervosa e acaba dificultando ainda mais um jogo que vai que o São Paulo caminhou para que ele fosse difícil, né?
E aí tem a boa jogada de um cruzamento do Luciano, do Marcos Antônio, o cabeceio do Luciano. Tem uma jogada da esquerda para a direita que o Lucas Ramon bate e ela desvia, passa perto. Depois, aquela jogada do Marcos Antônio, cruzamento para o Caleri, o Pedro Morisco faz uma excelente defesa, né? Uma grande chance para cada lado. Inclusive, queria saber qual que é até essa grande chance do São Paulo nessa segunda etapa. Mas são 11 finalizações do São Paulo, dessa vez 6 por parte do Bragantino, uma grande chance, 3 defesas do Rafael, uma finalização no gol. São Paulo teve 3 ali, né? Foram boas defesas até do Pedro Morisco. Mas o início de primeira etapa, de segunda etapa do São Paulo é muito ruim e segue o mesmo roteiro dos últimos jogos. É justamente por isso que o São Paulo se encontra em tal situação. E aí você vai olhar ali, né, para o que está acontecendo e tudo mais. Num jogo contra o Coritiba, o São Paulo tem um jogo contra o Coritiba que provavelmente vai ter bola no pé. O Coritiba já é um time reativo. Por que que você não pensa já em colocar, por exemplo, o Danielzinho? Olha para o banco, você tem Newton e Pablo Maia ali dentro do gramado, junto do Marcos Antônio. Qual a necessidade? Um Danielzinho no lugar do Pablo Maia, que acaba não apagando a má atuação, inclusive, do meio-campista do São Paulo, uma contribuição defensiva. Esse é o volante do São Paulo. Com uma contribuição defensiva durante o jogo, realmente é muito difícil. Uma interceptação. É complicado. Tipo, a fase do Pablo Maia realmente tem sido muito complicada e não justifica nem um pouco a titularidade e a sequência que ele vem ganhando. E aí, se você já tem o Newton, bota o Newton para marcar e traz o Danielzinho para fazer a saída e dar dinâmica para o jogo. Porque se o Danielzinho sai, você ainda tem o Newton segurando a zaga lá atrás. E aí você ganha mais um jogador nessa dinâmica com o Marcos Antônio. Não há a menor necessidade de você ter apenas o Marcos Antônio para fazer essa função, se você pode ter o Danielzinho para ajudá-lo também, né? Nessa questão da criação, de tudo mais. E aí, né? Ainda dentro disso, São Paulo tendo muita dificuldade, inclusive uma partidaça de Domingos Duarte e de Arboleda, por mais que, né, a gente tente não falar, o Arboleda fez sim um bom jogo. É difícil falar isso, eu tenho total consciência, né? Por conta de tudo que envolve a Arboleda, mas foi uma boa partida de ambos ali. Principalmente também do Lucas Ramon, né? Até deixo aqui, queria saber as contribuições dele, porque tem um passe decisivo por aqui, né? São 4 cruzamentos, 2 certos. Mais uma vez, né? Tendo sua contribuição na consciência, mas precisa se ajeitar principalmente nessa bola parada. Na hora do gol, não dá para o Lucas Ramon sentir o contato e já se jogar. Disputa a bola com o cara, vai até o final. Viu que o Rafael tá na indefinição? Vai até o final na jogada. O Rafael não pode também ter a indefinição. Aquela bola, ou o goleiro vai ou o goleiro fica. Se ele fica no meio do caminho, se ele fica indefinido, ele vai tomar o gol. Dito e feito. E aí, até seguindo, né, nessas questões, durante a segunda etapa, acho que a o que a maior incógnita acaba sendo que o Dorival, a única substituição que faz é tirar um meia e colocar um ponta. Tira meia, coloca ponta. E fica nisso. E o São Paulo fica da mesma forma. Passa a ter o Marcos Antônio sendo um pouco mais ativo para tentar fazer com que essas bolas cheguem nos pontas. E basicamente é isso. Tentou tabelar com o Ferreirinha, criou algumas boas jogadas, outras acabaram esbarrando na falta de efetividade dos dribles do Ferreirinha ou nos erros de passe, e esse foi o São Paulo. É complicado pela situação, o Rian Francisco acaba entrando numa fogueira danada, inclusive, entrou no lugar do Luciano, mas completamente difícil, cara, é estressante por parte da torcida, né? Fica muito realmente estressante, que abraça, que tenta ir com o clube, mas realmente a equipe fica devendo bastante nesse quesito, porque basta seguir o mesmo roteiro. São Paulo tem uma dificuldade para criar, tem posse de bola, chega a conseguir uma vantagem,
mas basta uma mínima pressão, são duas boas jogadas do adversário, imprime um ritmo um pouquinho maior que exija um pouco mais do São Paulo, já é o suficiente para sentir a fragilidade da equipe e, consequentemente, acontecer a sofrer os gols como vem sofrendo durante as segundas etapas aí, né? O São Paulo chegou ao 9º jogo, se eu não estou enganado, sem sofrer gol no primeiro tempo. E, incrivelmente, não consegue um resultado positivo. Enfim. É isso, basicamente é isso. Hoje tentando aí de trazer esse vídeo de uma forma diferente, né? Bom, inclusive se vocês gostaram, já deixem aí também nos comentários. Completamente complicado, mas é isso. Sem ânimo nenhum para a torcida se tratando de Sul-Americana, o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro e a sequência realmente vai se encurralando, vai ficando difícil. Torcer para que aconteça os empates aí nos jogos de confronto direto para que acabe não ficando pior a situação para o São Paulo. Novamente, se você chegou até aqui no fim do vídeo, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like também. Eu sou o Rafael, sou o jornalista, estou sempre trazendo conteúdo aqui, não sobre futebol e não só aqui, como também nas outras redes sociais. Valeu, tamo junto.